então nós vimos agora dois exemplos de uso de sistemas de eixos perpendiculares. A gente viu aquele caso que o sujeito estava aqui e chutou uma bola, a bola fez isso aqui. Observe que você tem aqui uma coisa real que você pode enxergar, né? Então a gente pode estipular o uso de dois eixos, x e y, onde o x é a distância na horizontal e o y é a altura que a bola chegou. Então você teria, num determinado instante, a bola estaria nessa posição horizontal, quer dizer, a distância, né, de uma sombra. Se tivesse uma sombra sendo projetada aqui, você veria a sombra da bola aqui. E esse outro y representa a altura que a bola está. Então são coisas reais que você enxerga. Então tem eixos coordenados aqui, eixos perpendiculares. E você tem uma outra situação que você pode ter também, é quando você tem duas grandezas que são unidimensionais. Por exemplo, o tempo é uma grandeza unidimensional, que você nem enxerga, você vê ele no relógio. E uma outra grandeza unidimensional seria o espaço, seria a quilometragem da estrada. Observe que quando você fala que um carro está num determinado tempo, ele está numa posição da estrada, você pode ter um gráfico assim, né, variando, ele parou, andou, parou, andou. O que acontece? O que você tem aqui é uma abstração, isso aqui não existe. O que existe é a quilometragem e o tempo. Aqui não existe nada. Isso aqui, esse gráfico, existe só na nossa cabeça, né? É uma forma de você guardar a relação entre o espaço e o tempo. Então isso aqui é uma abstração matemática. Aqui não, é uma coisa que você até vê, é a trajetória da bola, né? Se a bola tivesse iluminada, se fosse possível, você veria uma luz andando. Pois é, o que acontece quando você tem funções na matemática? Essas funções, dependendo da situação, podem ser desse tipo ou desse tipo, mas as duas usam eixos perpendiculares. Vamos colocar aqui, por exemplo, o caso da função do segundo grau. Vamos pegar uma função do segundo grau aqui. Y é igual a x ao quadrado menos 3x menos 4. Então você observe o seguinte, suponha que o x e o y são duas variáveis, né, reais. Então vamos falar assim, o x é um número real e o y também é um número real. E digamos assim, o x é a variável independente, ela pode assumir qualquer valor. E o y é uma variável dependente, tá? Ela não pode assumir qualquer valor, ela está vinculada a essa. Ou seja, o y é função de x, a gente escreveria isso assim, y é função de x. E a gente pode representar essa relação entre x e y num gráfico como esse aqui. Então vamos colocar aqui um gráfico para representar o x, que é um número real. Então a gente diria, isso aqui é o eixo dos reais, aqui seria a origem dos reais, seria o zero, né? X igual a zero, o x positivo e o x negativo. E vamos fazer um outro eixo real. Seria um eixo para representar a variável y. E vamos colocar ele perpendicular. Isso aqui então é um outro eixo perpendicular a esse para representar o y, que também é um número real. Esse ponto aqui a gente chama de origem, é quando você tem o x valendo zero e o y valendo zero também. Então vamos dizer, o que existe nessa figura? Existe isso e existe isso. Aqui não é nada, aqui é um vazio. Você tem os números reais aqui que ocupam uma reta, é unidimensional. E você tem os números reais aqui que é uma outra reta, que é unidimensional. Esse espaço vazio a gente vai usar para representar uma abstração matemática que só existe na nossa cabeça. É o quê? É mostrar a relação entre o x e y. Mostrar que existe uma correspondência, que aquele x corresponde àquele y. Por exemplo, se você fizer o x igual a zero, quanto é que vai dar o y? Menos 4. Então vamos marcar aqui, ó. Menos 4. Vamos marcar aqui. 0,
menos 4. Isso quer dizer que quando x é igual a 0, o y dá menos 4. Então, esse pontinho aqui é um ponto do gráfico dessa função do segundo grau. Vamos pegar aqui um outro valor. Vamos pegar o x igual a menos 1. Olha só, se você pegar o x igual a menos 1, quanto é que vai dar isso aqui? Isso aqui vai dar menos 1 ao quadrado, vai dar 1. 3 vezes menos 1 vai dar 3. Então isso aqui vai dar 1 mais 3, 4. Menos 4 vai dar 0. Então se você tiver o x igual a menos 1, o y vai dar 0. Então eu vou marcar esse ponto aqui, ó. É o ponto menos 1, 0. Opa, eu tenho que botar vírgula 0. Fiz feio, hein? Vamos botar direito aqui. Menos 1, vírgula 0. Então aqui menos 1. Aqui seria menos 2, menos 3, mas vamos deixar só o menos 1 ali marcado. Então, esse ponto aqui é um ponto do gráfico dessa parábola aqui também, dessa função do segundo grau, que quando o x dá menos 1, o y vai dar 0. Tem algum outro ponto interessante? Eu vou marcar aqui o ponto x igual a 4. Olha só, se eu fizer x igual a 4, esses pontos foram escolhidos a dedo, tá? Vocês vão ver o que vai acontecer aqui. Se você fizer aqui o x igual a 4, olha o que vai acontecer. 4 ao quadrado, 16. 3 vezes 4, 12. 16 menos 12 dá 4. Menos 4 dá 0. Então, se você fizer o x igual a 4, vamos marcar aqui o 4, ó. Isso aqui é o ponto 4, 0. E eu poderia marcar outros pontos, tá? Bom, se você fizer para um monte de valores de x e você ia achar os valores de y correspondentes, você ia marcar no gráfico e você ia encontrar mais ou menos isso aqui, ó. Feio, hein? Feio demais, mas acredite, é uma parábola. Então isso aqui é o gráfico dessa função do segundo grau, que é uma parábola, que é a união de todos os pontos que reúnem o x com o y correspondente. O que existe matematicamente, você não pode dizer nem fisicamente, porque isso é a matemática toda a imaginação, na verdade, né? Mas o x e o y poderiam estar representando tempo, espaço, alguma coisa assim. Poderiam, são duas variáveis reais. Isso, x é uma variável real, isso, y é uma variável real. O resto aqui não é nem x e nem y. É uma abstração matemática que tem na nossa cabeça, que a gente representa a relação entre o x e o y. Eu estou dizendo que aquele x está relacionado com aquele y. Agora eu quero comentar rapidamente sobre um terceiro sistema de eixos perpendiculares, que é o sistema de números complexos, tá? Vamos chamar de C. Números complexos ou números imaginários. Um número complexo, ele é como se fosse uma expansão dos números reais. Você sabe que os números reais são representados numa reta, né? Os números complexos são representados num plano. Todo número complexo tem duas partes. Isso aqui, por exemplo, é um número complexo. Ele é um ponto qualquer de um plano, tá? A gente representa um número complexo. Por exemplo, deixa eu colocar um número complexo aqui. 3 mais 4i. 3 mais 4i? O que quer dizer 3 mais 4i? Quer dizer o seguinte, que esse número tem uma parte real que é 3. Essa é a parte real do número. E tem uma parte imaginária pura que é 4. A gente representa a parte imaginária pura aqui. E quem é esse i? Esse i é um número que dentro dos reais não existe, que é isso aqui, a raiz quadrada de menos 1. Você sabe que você não pode extrair a raiz quadrada de menos 1, né? Só pode extrair raiz quadrada de números positivos. Mas, como isso aqui tem muitas aplicações na eletricidade, na eletrônica, em telecomunicações, em sistema de controle, em análise de sistemas físicos, tem um monte de situações que você lida com fórmulas que envolvem números complexos.
Você não vê aquele número complexo, mas as equações que você usa para trabalhar com certos sistemas usam números como esse. Então, esses números foram introduzidos na matemática por isso. O número real você representa apenas com um eixo. O número complexo você representa por dois eixos. O eixo real seria para você representar a parte real daquele número. E o eixo imaginário. Então, todo número complexo, vamos chamar aqui de Z, um número complexo qualquer, você escreve, vamos botar um exemplo aqui, como esse eu coloquei, 3 mais 4i, onde esse i é apenas esse número aqui, ó. Isso aqui é i. O i seria um número que não tem parte real nenhuma, a parte real dele é 0, e a parte imaginária dele vale mais 1. Então, esse número aqui é o número i, muito prazer, ele é a raiz quadrada de menos 1. Então, quando você tiver qualquer outro número complexo, são números que estão representados aqui nesse plano. Todos esses aqui são números complexos. Vou pegar um número complexo aqui específico. Pronto, esse número complexo aqui, 3 mais 4i, ele tem uma parte real e uma parte imaginária. A parte real dele é 3 e a parte imaginária dele é 4, aqui no eixo imaginário 4. Agora, quando você está representando um trinômio de segundo grau, ele não tem nada a ver com isso aqui. Eu só coloquei isso aqui de curiosidade. Os sistemas de eixos usados para representar os números complexos também são eixos perpendiculares. Agora, você não tem como colocar aqui o gráfico de uma função, isso não tem nada a ver. Quando você está falando em gráfico de função, você não está trabalhando com números complexos. Você tem aqui real e real. Como no caso dessa parábola feia que eu tracei ainda agora, né? Essa parábola é o gráfico da parábola, ela tem um x, que é um número real, e ela tem um y, que é um número real. A única coisa que essa situação tem em comum com essa é que você tem eixos perpendiculares, mas o significado desses eixos aqui são completamente diferentes. Gráfico de trinômio do segundo grau é um gráfico que tem x e y reais. Então não confunda com essa situação aqui de real e imaginário, que também são perpendiculares, mas não tem nada a ver. Não tem como você chegar e traçar uma parábola aqui. Não é para isso esse sistema de eixos.